regra, a lei eleitoral precisa ser mudada. Precisa. É necessário. Porém, o que acontece é que os nossos políticos, os deputados e os senadores, estão satisfeitos com a maneira que isto acontece. Para eles está muito bom desse jeito, porque você vota num palhaço, como aconteceu, e esse palhaço, ex-palhaço, né, que agora é um deputado, e ele puxa 3, 4 outros candidatos para serem deputados. E isso é o que nós chamamos de um puxador de voto. Isso tem que acabar. Boa noite. 19 horas do dia 10 de outubro de 2020. Meu nome é Sérgio Gouveia e eu venho fazer então um vídeo para colocar no YouTube mostrando a questão do puxador de votos, o conceito de puxador de votos que é tido no senso comum e o conceito real de puxador de votos e o que isso significa. Para ilustrar, eu coloquei um vídeo de uma senhora chamada Sônia Barbosa, que é líder de um movimento chamado de voto consciente. O puxador de votos é aquela pessoa que na eleição proporcional recebe uma quantidade expressiva de votos e que por isso então coloca dentro do espaço legislativo pessoas que estão na mesma lista partidária que ela e que obtiveram então votação nominal inexpressiva. Isso é que é o puxador de voto. O puxador de voto deixou de existir com o advento da Lei 13.165/2015, no seu artigo 4. O artigo 4 da Lei 13.165/2015 altera os artigos 108 e 109 da Lei 4.737 de 1965, que é o Código Eleitoral atual. Pois bem, essa alteração diz que para ter acesso a qualquer assento, a pessoa do candidato, o nome do candidato, terá que obrigatoriamente ter uma votação nominal igual ou superior a 10% do quociente eleitoral daquela região onde ele está disputando vaga. Pois bem, com isso, ocorreu um fenômeno político muito mais impactante do que o próprio afastamento da presidente Dilma em 2016. E isso vem sendo mantido silencioso na sociedade. Porque essa lei 13.165, combinado com o artigo 3 da Emenda Constitucional 97, ao longo de 3 ou 4 eleições, fará com que os pequenos partidos de esquerda deixem de existir, ficando apenas o PT. E o PT, sabe-se, que não se comporta há muito tempo, já há muito tempo, como partido de esquerda. Então, vamos aqui falar do puxador de votos. Bom, a eleição proporcional é a principal eleição para a ala social. É o caminho de entrada de pessoas que não têm recursos econômicos em espaço legislativo. Então, a representatividade popular em espaço legislativo, ela é feita através do voto proporcional. O voto proporcional, ele é algo que está na Constituição Federal, no artigo 45. Pois bem, o voto proporcional é um voto em equipe. O resultado da eleição proporcional não é um resultado que vá trazer nomes. Isso aí é uma coisa que está na lei. Não é opinião pessoal minha, não é uma coisa que eu estou dizendo porque eu acho que é assim, não. Isso aí é o que está esculpido em lei federal, né? O voto proporcional, ele vai eleger número de assentos. E isso é o mais importante para qualquer partido. Porque o que importa na democracia é ser maioria. Apenas a maioria rege as leis. A minoria não rege coisa alguma. E na história do Brasil, a ala social nunca foi maioria em espaço legislativo. Portanto, a ala social teria obrigatoriamente que ter no voto proporcional algo de extrema preciosidade, de extrema significância para que houvesse, então, representatividade efetiva, visto que apenas a participação popular em espaço legislativo não é a mesma coisa do que representatividade. Representatividade efetiva só ocorre quando aquela ideia que está interposta no espaço legislativo, seja uma ideia socializante ou privatizante, não importa,
aquela ideia seja maior do que 50% mais um. Maior ou igual a 50% mais um, para ficar bem preciso, bem exato isso aqui. Pois bem, a senhora Sônia Barbosa, ela cita o caso do Tiririca como assim o caso emblemático que deve mudar. Ela fala que não dá para conviver com o efeito Tiririca, porque é imoral que pessoas sejam colocadas em espaço legislativo com votação inexpressiva. Pois é. Só que quando as pessoas falam do efeito Tiririca, elas se esquecem do efeito Lula, e eu vou citar então o efeito Lula, que foi muito mais influente do que o efeito Tiririca. Em 1986, o Lula fez 651 mil votos, alguma coisa nesse sentido, um pouco mais de 651 mil votos para a Câmara dos Deputados. Naquela eleição, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, foi o deputado mais votado. E ele conseguiu colocar para dentro da Câmara Legislativa nada mais, nada menos do que pessoas que não tinham recursos financeiros para se eleger. Então, ele conseguiu colocar o Florestan Fernandes, o Eduardo Jorge, né, o José Genuíno, o Luiz Guxiquem, o Gomecino de Souza e também a Ima Passoni, né, e o Plínio Soares de Arruda, que é o Plínio de Arruda Sampaio, né, o famoso Plínio de Arruda Sampaio. Então, ele botou dois pilares da sociologia da esquerda brasileira e também da esquerda mundial, que é o Plínio de Arruda Sampaio e o Florestan Fernandes. Fora isso, ele colocou que eram pessoas que não tinham expressividade econômica, financeira, para se tornarem deputados. Então, o efeito Lula, né, dos 16 deputados do PT eleitos em 1986, conseguiu colocar 8, além dele, que era o nono. Então, 9 candidatos de São Paulo entraram dentro do universo de 16 deputados eleitos graças ao efeito Lula. Mas ninguém fala do efeito Lula, todo mundo só fala do efeito Tiririca. Então vamos falar de equipe aqui. Vamos falar um pouco mais do voto proporcional, para ver se as pessoas param de se influenciarem por coisas que não fazem sentido, né? Então vamos ver aqui. Vamos supor que você seja torcedor de um time de polo aquático. Então, se o número 2, ou o número 8, ou o número 6 fizer o gol e conduzir o seu time à vitória, tanto faz para você. O que importa é a vitória no final. Esse é exatamente o aspecto que tem que ser levado no caso do voto proporcional. O voto proporcional é um voto em equipe. Por isso é que a direita difundiu e a esquerda absorveu e não combate, né, o sentimento de que o voto é no candidato. O voto proporcional, ele não é no candidato justamente porque o voto proporcional é a maior conquista dos pobres dentro da política em todos os tempos. Imagine você poder entrar num espaço legislativo sem ter grana, tendo salário de professor. O voto proporcional é justamente a única forma dos pobres fazerem face ao efeito econômico nas eleições. Mas acontece, olha que coisa estranha, que a própria esquerda, os esquerdistas, a juventude, as pessoas que se dizem de esquerda, elas não foram estudar a lei, elas não são preocupadas, elas não ficam preocupadas em saber se aquilo que o partido está dizendo para ela é verdade ou é mentira. E, na realidade, os partidos que se dizem partidos de esquerda mentem pelos cotovelos. Ou então, se eles não mentem, eles omitem. Na Argentina, todos os deputados adentram o espaço legislativo com votação nominal igual a 0. Países muito avançados, como Canadá, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Nova Zelândia, votação nominal igual a 0. Vota-se no partido. Portugal também é assim. Vota-se na ideia. Por quê? Porque não é possível formar uma maioria de cadeiras para pessoas. Vamos supor que tenha um candidato chamado de José. Esse José vai conseguir ter acesso a 2 ou 3 ou 4 ou 5 assentos no espaço legislativo? Não. Ele vai ter acesso a um único espaço de assento lá dentro, porque ele é uma única pessoa. E esse espaço conquistado pelo José não poderia ser aferido de forma alguma que não fosse através do partido. Portanto, a eleição para deputado federal é uma eleição onde se elegem partidos. E esses partidos vão competir para obterem o maior número de cadeiras.
E a pessoa, quando vota no partido, para deputado federal, ela vota na equipe. Por quê? Porque existe um instrumento previsto em lei chamado de convenção partidária, e esse instrumento, ao terminar, quando bate o martelo, acabou a convenção, todos aqueles que estão na lista estão aptos a mandato. Então, se a pessoa tem um voto, ou 2 votos, ou 3 votos, não importa, ele estava na equipe. Se uma pessoa muito famosa conseguiu muitos votos, ela não conseguiu o voto, não foi o Tiririca que conseguiu o voto. Atenção, não foi o Lula que conseguiu o voto. Foi o partido que conseguiu o voto. Porque o cálculo do número de cadeiras é feito só com base no nome e no número do partido, e não com base no nome de seu ninguém. Quem conseguiu 671 mil votos não foi a pessoa do Lula, foi o Partido dos Trabalhadores através da pessoa do Lula. Tudo bem, porque houve também, além do voto no Lula, muitos votos na legenda. E o voto na legenda, antigamente, antes da Lei 13.165, conseguia um número de cadeiras para o partido e esse número ficava fixo para o partido. Esse número de cadeiras era conquistado pelo partido e não era anulado pela lei federal. Hoje, a lei federal eleitoral, ela anula cadeiras sem voto nominal. Ou seja, não adianta você fazer o voto de legenda porque você vai conquistar cadeiras, mas essas cadeiras não têm nenhuma adesão no final das contas, porque para preencher essas cadeiras, todo mundo terá que fazer votação nominal, igual ou superior a 10% do quociente eleitoral naquela região onde ele está competindo. E isso, para o pobre, é terrível. É onde eu digo. E isso tem um efeito impactante muito maior, muito mais significativo, para que nós percamos tudo definitivamente, do que o próprio afastamento da presidente Dilma. E eu explico por quê. Porque na medida em que todo mundo tem que fazer votação nominal, todo mundo tem que fazer campanha. É irmão de partido batendo cabeça com irmão de partido no meio da rua, para poder fazer a conquista dos votos que serão facilmente obtidos pelos ricos. Quando houver dinheiro envolvido na situação, o rico vai levar vantagem, porque dinheiro para o rico não é problema. Problema é dinheiro para o pobre. E a conquista fundamental de todos os tempos, que veio lá da Inglaterra, que levou 100 anos para chegar no Brasil, que está lá no artigo 56 do decreto 21076, de 24 de fevereiro de 1932, que trouxe para o Brasil a maior conquista de todos os tempos para os pobres na política, foi simplesmente posta para escanteio em 2015 e ninguém falou nada. Não se viu a CUT saindo pelo meio da rua reclamando disso. Não se viu a UNE. Não se viu ninguém. Frente Brasil Popular, Boulos, Lula, ninguém. Não se viram as feministas, os negros, não se fizeram a DPF para isso. Ninguém fez nada. Todo mundo ficou caladinho porque todo mundo acha que o puxador de votos é ruim. Mas vamos recapitular aqui. O Lula colocou Florestan Fernandes, Eduardo Jorge, José Genuíno, Luiz Guxiquem, que era bancário, tinha salário de bancário. Né? Eduardo Jorge era professor estadual, não tinha condição de competir com os ricos. Ele colocou o Gumercino Milhomem, que era professor, colocou a Irma Passoni, que era professora do estado de São Paulo, pessoa que vivia de salário, e colocou o Plínio de Arruda Sampaio, que nunca teve fortuna. O efeito Lula foi muito mais forte do que o efeito Tiririca, mas todo mundo só fala do efeito Tiririca e reclama do efeito Tiririca. Vamos ver aqui. Em 1986, o PT fez deputados em 5 unidades da federação. O Brasil tem 20 e tantas unidades da federação, já tinha em 1982. Se houvesse a promoção de maioria em todos os estados, ou seja, se o efeito Lula fosse repercutido em todos os estados, e o PT tinha condição para isso, porque ele já tinha diretório para isso em todos os estados, a história da Constituinte brasileira teria sido outra. O que eu quero dizer com isso? É que o impacto da minoria congressual arrebenta com a vida de todo mundo, independentemente se a pessoa é negra, se é mulher, se é homem, se é LGBT ou deficiente físico. A dificuldade vai para todo mundo. O dinheiro é igual para todo mundo, falta de dinheiro também. É isso que eu quero transmitir. É inconcebível
na minha opinião, muito humilde, perceber que pessoas que montam estruturas de internet, de lives e tudo, ou então que são jornalistas, que fazem lives, tudo, não atinem para isso. Fiquem apenas atadas ao fato da vez. Vamos recapitular. Foi a Goiabeira da Damares, depois foi o Weintraub, depois foi a Regina Duarte, depois foi não sei quem, agora a mulher falando que o boi não sei o que e tal. E o tempo vai passando até que a direita consiga aquilo que ela quer. Que você perca novamente a 10ª legislatura seguida e jogue mais 4 anos da sua vida na lata do lixo. Por que que ninguém faz live? Por que que ninguém ajuda a combater o vício de vontade decorrente do indeferimento da 5920? Onde estão os negros? Onde estão as mulheres que tanto dizem que são de esquerda? Onde é que está essa gente que eu não consigo ver? E assim, eu termino o áudio falando que o voto para deputado federal não é em nome, ou não era em nome, até 2015. Agora está impossível. Nós estamos sem discurso, porque agora tem que votar em nome. Porque a lei federal foi interposta, ninguém reclamou. Na hora da ADI 5920, nós estávamos atrás de um partido de esquerda que patrocinasse. O PT simplesmente não respondeu, o PSOL simplesmente não respondeu, e quem fez, então, a ADI foi um partido de direita, militar, Patriotas. Com isso, ele conseguiu o controle da narrativa e acabou fulminando aquilo que era o espaço da esquerda reclamar junto ao judiciário, por omissão das pessoas, por ignorância. Não estou aqui tentando milindrar ninguém falando da ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Mas existe uma falta de conhecimento por falta de oportunidade, falta de acesso ao conhecimento. E existe a falta de conhecimento, data vênia, com todas as desculpas, por preguiça de ler, por preguiça de se interessar pela política, por substituir a política por audiência no YouTube. Pessoas muito preocupadas em audiência. Sim, se a pessoa está preocupada só com audiência, que tipo de audiência ela vai ter? Ela vai ter uma audiência séria, que busca assuntos sérios, ou ela vai ter uma audiência que quer ficar em ri de risinho e coisinha, e memezinho, falando de Bolsonaro o tempo todo? Temos que ver isso. Eu não vou me estender mais, não. Eu acho que a mensagem está dada. Eu vou tentar colocar isso aqui no YouTube e passar para o Twitter, para algumas instituições que eu estou tentando ainda ver se surge algum efeito. Se essas instituições não surtirem efeito, eu vou substituir essas instituições por outras, entendendo que eu estou nisso desde 94, para mim não é novidade nenhuma, né? Eu vou lá, consulto, tento ver se a pessoa tem sensibilidade para entender o que eu estou falando. Caso contrário, se ela entender que não, né? Então eu vou humildemente sair, me retirar e deixar aquela pessoa seguir adiante e pronto. É isso aí. Boa noite a todos.